É isso aí, né, Peixão? 15 minutos de futebol. Foi o que o Santos apresentou nesta terça-feira diante do Mirassol lá no Maião, diante do Ancelotti, que foi ver o jogo. Olha, resultado ruim. Resultado ruim para o Santos. Poderia ter sido pior, poderia ter perdido, porque o Mirassol foi infinitamente melhor do que o Santos. Jogou muito mais futebol, perdeu inúmeras oportunidades de ganhar o jogo, de golear o Santos. Porque o Santos só foi entrar no jogo após as substituições que foram realizadas no segundo tempo e depois da parada técnica, que eu não sei o que foi que o Vojvoda conversou com a turma lá, que os últimos 15 minutos resolveram jogar futebol. Mas até então, até a segunda parada do segundo tempo ali, né? O Santos não jogou nada. Nada, definitivamente nada. Futebol muito ruim, sabe? O Santos, meu amigo, nessas horas às vezes eu gosto de ir para a estatística, apesar de cada uma ter uma, né, dependendo, mas eu sempre vou ali pelo GE, que para mim é mais fácil de consultar. Prefiro. O Santos teve o Mirassol teve 18 finalizações no gol, o Santos teve 13. O Mirassol chutou 5 para fora, o Santos 8. No gol, o Mirassol finalizou 9 vezes. O Santos apenas 2. Que foi o gol do Gabigol, né? Os 2 gols do Gabigol, que foi o pênalti. Duas finalizações no gol. Aí vamos lá para posse de bola, que isso aí para mim não interessa muito. Mas tem um item ali que precisa ser ressaltado. O Mirassol teve 54% de posse de bola e o Santos teve 46%. Sabe quantos passes errados teve o Mirassol? 47. Sabe quantos teve o Santos? 91 passes errados, mesmo com menos posse de bola. Essa turma fez o que nesse período de treinamento? Ah, mas veja bem, o Mirassol teve mais tempo de treinar e coisa e tal. Pois é, o Mirassol estava sem ritmo de jogo nenhum, porque já não jogava uma partida já fazia tempo. O Santos teve aí 12 dias para treinar, para ajustar a equipe, para poder entrar de uma forma diferente e continuou o mesmo time covarde de sempre. Mesmo time covarde de sempre. Agora no domingo, às 16 horas, nós vamos ter o Curica, na Vila Belmiro. Ah, mas o Neymar vai jogar. Pois é, não sei. Se ele vai jogar, a gente não sabe. É uma incógnita, sei. Se ele vai jogar, se ele não vai. Ontem saiu na rede social dizendo que, veja bem, que ele tá se cuidando, que tá reclamando muito dele. O que a gente reclama do Neymar é a falta de transparência com algumas coisas. O Santos, a falta de transparência de saber como é que tá o jogador. Se ele de fato está bem ou não está bem. É isso que a gente reclama, a falta de transparência. Falta de transparência. Mas, voltando ao jogo, o Santos, de novo, né, precisou do Brazão. Brazão, de novo, fez 1 milhão de defesas, né? Como sempre todo jogo do Santos é ele que acaba salvando o Santos de uma tragédia, né? Agora, o Santos pode ser ultrapassado por outros times, porque o Campeonato Brasileiro continua. O Santos tem 5 pontos em 5 jogos. 5 pontos em 5 jogos. Mas pode ser ultrapassado pelo Flamengo, que tem 4 pontos e vai jogar contra o Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer o Flamengo, encosta no Santos com 5 pontos, mas ele tem um saldo de menos 5. Para ele poder ultrapassar o Santos, que tem menos 2 de saldo, teria que fazer uma goleada aí no Flamengo e eu acho pouco provável que isso vai acontecer. Mas tá aí. Pode ser ultrapassado pelo Coritiba, que vai jogar lá na Arena Corinthians contra o Corinthians hoje. Pode ser ultrapassado pelo Botafogo, que tem um jogo adiado contra o Atlético Paranaense para o dia 29/3. Pode ser ultrapassado pelo Vitória, que vai jogar contra o Bahia lá na Fonte Nova, que tem 3 pontos. Pode ser ultrapassado pelo Remo, por que não? Que vai jogar contra o Fluminense lá no Mangueirão, jogar em casa. Pode ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro ou pelo Inter, que também tem um saldo de gol ali ruim, mas ambos têm 2 pontos. Qualquer um dos dois que ganhar, né? O Inter precisa ter um saldo de gols maior,
Mas no caso do Atlético Mineiro, se fizer 1-0, já ultrapassa o Santos e bota o Santos para baixo. Veja, e preste mais atenção numa coisa. Botafogo, Vitória e Remo tem 3 jogos apenas no campeonato. Com esse jogo que vai acontecer nessa rodada, vai para 4 e ainda fica com 1 em haver. Atlético Mineiro, Internacional e Cruzeiro tem 2 jogos a menos. Tem 3 jogos a menos. Tem apenas 2 jogos na rodada. Com esse vai 3, vai ficar com menos 2. Veja, olha o problema em que o Santos está. Vamos imaginar que essa turma aí ganhe todos os seus jogos. O Santos volta para a zona de rebaixamento, meu camarada. O Santos volta para a zona de rebaixamento. Se toda essa turma aí ganhar os seus jogos aí. Já parou para pensar nisso? Que o negócio não tá bom? Olha, a gente empatou o jogo. Nós empatamos esse jogo, na minha humilde opinião, por pura sorte. Pura sorte. O Oliva deu um chutão lá pra frente. O zagueiro do Mirassol deu uma bobeada. O Gabigol pegou e guardou. Aí teve o pênalti em cima do Gabigol. Que na minha humilde opinião, né? Na minha humilde opinião, aquele ali pra mim não foi pênalti. Mas o juiz marcou. Teve um lance no primeiro tempo, que foi em cima do Rony, que o zagueiro do Mirassol deu uma empurrada no Rony ali. Aquilo ali pra mim foi mais pênalti do que esse lance do Gabigol. Mas, ok, juiz foi lá, olhou, o cara pegou, chutou a perna do Gabigol, nem viu o Gabigol colocou a perna na frente dele, chutou lá. Ok, empatamos o jogo. Empatamos o jogo. Ah, mas depois a gente teve chance. Cara, a gente chutou 2 vezes só na direção do gol. Eu sempre falo isso. Ter volume não quer dizer nada. Porque o que vale é bola na rede. Quantas vezes o goleiro do Mirassol se esforçou para fazer uma defesa em que o Santos chutou na direção do gol e ele precisou fazer uma grande defesa. Aí você pega essas cenas do goleiro do Mirassol e pega as cenas do goleiro Brazão na partida. Você vai entender bem o que eu estou te falando. Olha, um pontinho contra um time bem difícil, mas sem apresentar aquele futebol que a gente espera. Essa é que é a grande realidade. Não vi nada, passaram-se 12 dias e o futebol continua o mesmo, medíocre. Não quero mais falar sobre isso. Até o próximo vídeo, valeu.